Então vamos, irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, que está nos céus, estamos aqui nós, ó Deus, reunidos diante da Tua palavra, mais uma vez, mais um domingo. E suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha falar com as nossas vidas e nos fazer ver, ó Deus, o Teu poder, o Teu reinado, o Teu governo, a Tua autoridade. Abre os nossos olhos, ó Deus, e nos faz ver a glória de Cristo Jesus, Teu Filho. Nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, no último sermão em Marcos, no último domingo, nós vimos que a intenção de Marcos em seu evangelho é falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo como um rei, como aquele que viria para governar. Nós vimos que a primeira parte desse evangelho nos traz de maneira geral a descrição do Senhor Jesus Cristo, do seu governo, de quem Ele é e daquilo que Ele vai fazer. E que a segunda parte fala da sua cruz, da sua morte, da sua caminhada ao Calvário. Mas a chegada de um rei, irmãos, ela não é uma chegada qualquer. A chegada de um rei deve ser precedida por uma proclamação. A chegada de um rei é um evento que deve ser anunciado. Um evento que requer a presença de um arauto. O arauto é aquele que tem a responsabilidade de tornar uma notícia pública. É aquele que chega diante do povo, diante das pessoas, e de maneira solene, de maneira autoritativa, como enviado do rei, ele dá a grande notícia. O arauto é aquele que prepara o caminho do rei, dizendo a todos: o rei está vindo. Preparem-se, preparem-se, porque o rei está chegando. E esse anúncio se faz necessário, porque um rei não pode ser recebido de qualquer maneira. Um rei não pode ser recebido de qualquer jeito. Há uma preparação, há um rito, há algo que o precede. As coisas devem ser organizadas para a sua chegada. E não apenas as coisas, mas também as pessoas, o mundo. Cada um dos homens, os povos, todos precisam se preparar para a chegada desse rei. Nossas vidas precisam ser preparadas para o encontro com esse rei, para o momento em que esse rei chega até nós. E é sobre isso, irmãos, que nós falaremos essa noite, sobre a nossa preparação, sobre a preparação das nossas vidas, sobre a preparação do nosso coração para nos encontrarmos com o Rei do Universo. E eu queria que você prestasse bem atenção na caminhada que nós faremos aqui nesse texto de Marcos, porque Marcos cita algumas passagens do Antigo Testamento e nós visitaremos essas passagens. Nós precisamos
compreender essas passagens para que nós entendamos a mentalidade, o pensamento do evangelista aqui nesse texto. E Marcos começa fazendo citações no versículo 2 e no versículo 3. Marcos nos diz no versículo 2 que ele irá citar o profeta Isaías, mas ele não cita aqui apenas Isaías, ele cita Isaías e outros textos. Ele cita mais do que Isaías. Ao todo, Marcos cita nessa passagem 3 textos do Antigo Testamento: Êxodo 23:20, Malaquias 3:1 e Isaías 40. São esses textos que Marcos cita aqui no seu evangelho. E é necessário entendermos esses textos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo 23:20, você pode ver na sua Bíblia, nós vemos uma semelhança entre esse texto e o versículo 2 de Marcos 1. Êxodo 23:20 diz o seguinte: eis que eu envio o meu anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Aqui em Êxodo, irmãos, o povo de Deus está deixando o cativeiro do Egito. E se você lembrar bem, Deus livra o seu povo por meio de maravilhas. Deus livra o seu povo em Êxodo com muito poder. Deus lança pragas sobre o Egito. Deus vence o poderoso Faraó. E Deus faz com que o seu povo saia da escravidão do Egito. E após, irmãos, deixarem o Egito e serem perseguidos pelos exércitos de Faraó, Deus então guia o seu povo pelo deserto. E Deus leva o seu povo às margens do Mar Vermelho, onde o mar é aberto, o seu povo atravessa. Os inimigos são vencidos, são afogados pelas águas do mar. E então Deus faz a promessa que está em Êxodo 23:20, mais tarde, de que enviaria um anjo, de que enviaria um guia, de que enviaria aquele que iria conduzir o seu povo para um novo caminho, para uma nova terra, para uma nova vida, para a terra prometida. Então perceba o padrão que Marcos está resgatando do Antigo Testamento quando cita Êxodo 23:20 no versículo 2. O povo estava escravizado no Êxodo. Deus vem para salvar o seu povo. Deus envia um guia para que o povo seja guiado, e esse povo é salvo passando pelo deserto e por meio das águas. E recebe um guia. E esse guia irá guiar o povo à terra prometida. E se você ler o capítulo 23 de Êxodo, você verá também que Deus exige obediência do seu povo. Que o seu povo se arrependa, que o seu povo siga a sua lei, que o seu povo obedeça, já que ele o salvou. O segundo texto citado por Marcos, no versículo 3, é o texto de Isaías 40, versículo 3, que diz o seguinte: veja a semelhança entre Isaías 40, verso 3, e o versículo 3 de Marcos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. O contexto desse texto aqui de Isaías, irmãos, também é um contexto de cativeiro. Também é um contexto de escravidão. O povo de Deus está aqui preso não no Egito, mas na Babilônia, longe da terra prometida por Deus. O povo está no cativeiro porque pecou contra Deus. E esse trecho do texto de Isaías, que vai do versículo 40 até o versículo 55, do capítulo 40 até o capítulo 55 do livro, Isaías está tratando do final do cativeiro babilônico. E em Isaías 43, o profeta faz um chamado para que o caminho do Senhor seja preparado, pois Deus irá mais uma vez libertar o seu povo de um cativeiro.
Deus irá mais uma vez libertar o seu povo de uma escravidão. O que nós vemos aqui, irmãos, em Isaías 40, é o mesmo padrão do êxodo do Egito. O povo está preso, Deus vem salvar o seu povo, e esse padrão fica ainda mais claro se você olhar o desenvolvimento do pensamento de Isaías. Se você olhar, por exemplo, Isaías 43, 2, Deus diz que estará com o seu povo quando esse povo passar pelas águas. Como o povo passou pelas águas para sair do Egito, o povo passará pelas águas para sair da Babilônia. E se você for em Isaías 41, do versículo 19 ao 20, você verá Deus dizendo que o seu povo poderá também passar pelo deserto, mas Deus estará com o seu povo no deserto. Isaías está fazendo aqui uma repetição do êxodo do Egito. Há um padrão: o povo escravo, o povo em exílio, o povo longe de Deus, e Deus vindo salvar o seu povo por meio do deserto e por meio das águas. A última passagem que Marcos cita é a passagem de Malaquias 3, 1. Versículo 1 de Malaquias 3, que diz o seguinte: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Mais uma vez, Marcos está trazendo uma profecia do Antigo Testamento. E perceba que Malaquias é muito semelhante a Êxodo 23, 20. Porque Malaquias está citando o Êxodo 23, 20. Malaquias também está trazendo o padrão do Êxodo. E o contexto aqui também é a escravidão, irmãos. O povo em Malaquias, apesar de já ter deixado o cativeiro babilônico, esse povo em Malaquias, ele está na sua terra já, mas ainda está sob o domínio da Babilônia. Ainda está sob o domínio dos persas. Em certa medida, a profecia de Isaías já tinha se cumprido. Eles já tinham voltado para a sua terra, mas essa terra estava arrasada. Essa terra estava infestada de gafanhotos nas plantações. Os sacerdotes haviam desvirtuado o culto. O povo estava na terra, mas o povo continuava escravo. O povo continuava distante de Deus. O povo continuava longe do Senhor. O povo continuava exilado de Deus em uma escravidão. E nesse contexto, o profeta Malaquias começa a profetizar dizendo que Deus enviará um mensageiro. Que esse mensageiro chegará para preparar o caminho da vinda do Senhor. Mas antes que isso aconteça, o povo precisa se arrepender. O povo precisa obedecer a Deus. E se você olhar no texto que nós lemos, que está no boletim de Malaquias 4, o verso 4, o profeta chama o povo a obedecer à lei de Deus, a lembrar da lei de Moisés, a mesma coisa que foi feita quando o povo deixou o êxodo do Egito, a obedecer à lei, a obedecer a Deus. E Malaquias ainda dá mais uma informação sobre esse mensageiro de Deus que virá no versículo 5. Ele diz que esse mensageiro é o profeta Elias. Elias virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que Deus chegaria, o dia em que Deus destruiria os seus inimigos e libertaria o seu povo de uma vez por todas. E é assim, irmãos, que o Antigo Testamento termina. É assim que o Antigo Testamento acaba, com o cenário de uma nova escravidão, com o cenário de uma nova promessa, que viria um mensageiro anunciar a chegada do Senhor, anunciar a chegada de Deus que libertaria o seu povo. O Antigo Testamento termina com essa expectativa. Deus enviará o seu mensageiro para anunciar a vinda dele mesmo. Deus enviará o seu mensageiro, e esse mensageiro irá preparar o caminho
de Deus. Quando Marcos, meus irmãos, cita esses 3 textos no início do seu evangelho, Marcos está continuando a história. Marcos está mostrando ao povo que esse mensageiro havia chegado. É por isso que Marcos emenda a história. É por isso que ele, quando ele termina de dizer que o mensageiro viria, no versículo 2 e no 3, quando ele cita Isaías no verso 3, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, ele já começa dizendo: apareceu João Batista. Ele emenda as coisas, a história está continuando. João Batista é o mensageiro prometido por Deus. João Batista chegou para anunciar, para falar da chegada de Deus. Marcos quer nos dizer, irmãos, que João Batista é esse mensageiro. João Batista é o Elias prometido em Malaquias, capítulo 4. E ele dá mais informações que nos apontam para essa verdade. Veja o versículo 6, como ele descreve as vestes de João. Ele diz que João vivia com vestes feitas de pelos de camelo, que ele trazia um cinto de couro, que ele se alimentava de gafanhotos. E você fica perguntando: o que eu quero com isso? Saber como alguém se veste? Saber o que alguém come? Para que são essas informações? Marcos está identificando João Batista. Marcos quer que eu e você saibamos quem é João Batista. Se você ler depois na sua casa, 1 Reis, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, ali nós temos um episódio muito interessante, em que o rei Acabe envia servos seus para uma missão, e esses servos voltam, dizendo para o rei: nós voltamos porque um homem nos encontrou e nos deu uma mensagem do Senhor Deus, e nós temos que dar essa mensagem a você. E o rei Acabe disse: e que homem era esse? E os seus servos dizem a ele: era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos por um cinto de couro. E Acabe vai e diz: é o profeta Elias. Elias era conhecido por aquilo que ele vestia, pelas suas vestes. Então, quando Marcos diz: Elias está no deserto, melhor dizendo, João Batista está no deserto, vestido de pelo e com cinto de couro, Marcos quer que nós façamos como o rei Acabe. Marcos quer que ouçamos isso e digamos: é Elias. Não porque reencarnou, como alguns dizem, porque reencarnação não existe, mas ele está ali como Elias, porque ele se veste como Elias, porque ele prega como Elias, porque ele é um mensageiro de Deus, como Elias foi. Aqui temos, irmãos, a revelação de que João Batista é o mensageiro de Deus, de que João Batista é o arauto de Deus, que dá a grande notícia dizendo: preparem-se, porque Deus está chegando, porque o Senhor virá, Deus está vindo para libertar o seu povo. No verso 7, João Batista também nos diz que esse rei que está vindo, ele é um rei poderoso, mais poderoso do que ele, tão grande, tão poderoso, que ele não é digno de desatar as sandálias desse rei, que ele não é digno de tocar nos pés desse rei. Esse rei, meus irmãos, não é outro, senão aquele que desceu dos céus, que deixou a sua glória e assumiu a forma humana. Esse rei não é outro, senão aquele que é o Filho de Deus, Jesus Cristo Nazareno, que andou entre os homens. Cristo é o Deus que veio libertar o seu povo. Cristo é o Rei que veio libertar os homens.
E como então o povo deve se preparar para a chegada desse Rei divino? Segundo os versículos 4 e 5 de Marcos 1, o povo deve passar pelo batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Perceba aqui, João Batista está no deserto, o padrão do Êxodo mais uma vez, e o povo tem que ser batizado nas águas. É um novo êxodo que está em marcha. É uma nova libertação que está acontecendo. É Deus vindo mais uma vez para salvar o seu povo. E esse povo deve se preparar para se encontrar com esse rei. Esse povo deve se arrepender dos seus pecados. E essa mensagem de João impactou tanto aquele lugar, que o texto nos diz que todos os habitantes de Jerusalém, que a região da Judéia, todos foram para o deserto, ouvir o anúncio, ouvir o arauto do rei, ouvir a mensagem de que o rei estava vindo. E o povo ia até João, confessando os seus pecados, e eram batizados no Jordão. Para se encontrar com esse rei, é necessário que haja arrependimento. E aqueles que se arrependem passam pelo batismo como um sinal que foram lavados dos seus pecados. Essa é a preparação, irmãos. A preparação necessária, porque esse rei não vem habitar em palácios. Esse rei não vem habitar em mansões. Esse rei não vem ter as riquezas desse mundo. Esse rei vem para habitar entre os homens, com os homens e no coração dos homens. Esse rei vem, segundo o versículo 8, para batizar os homens com o seu próprio Espírito e morar dentro deles. Esse rei vem para habitar com o povo. Marcos está aqui, irmãos, mostrando que um novo êxodo começou. Marcos vem mostrar que este mundo vive um cativeiro. Marcos vem mostrar que os homens estão presos na escravidão. Marcos está anunciando isso. João Batista está anunciando isso. Que Deus viria salvar os homens do cativeiro. Um dia, irmãos, nós fomos escravos neste mundo. Nós, como povo de Israel, um dia estivemos no Egito, um dia estivemos na Babilônia, um dia estivemos sob o Império Romano, um dia estivemos sob este século, adorando os ídolos deste mundo, vivendo o desejo da nossa carne, vivendo aquilo que este mundo preza, vivendo a nossa vontade, dominados pelos desejos mundanos. Nós éramos cidadãos deste mundo, súditos desse reino, escravos, presos, prisioneiros. Nós vivíamos longe de Deus. Mas um dia, Jesus Cristo rasgou os céus e veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, pagar a condenação dos nossos pecados na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para nos resgatar da prisão onde nós estávamos. Um dia ele veio ao nosso encontro com o santo evangelho, com a mensagem da cruz, da rude cruz, e ele abriu os nossos olhos e ele nos fez perceber a nossa condenação. Então nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos, nós abraçamos a libertação que Ele nos deu e nós fomos batizados com o Seu Espírito. E esse foi o dia da nossa salvação. Esse foi o dia, irmãos, em que nos encontramos não com um rei morto, mas com um rei ressurreto que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o pecado. O dia em que nos encontramos com um rei vitorioso, o dia em que deixamos as amarras da escravidão desta terra e começamos o nosso êxodo, o novo êxodo,
a nossa caminhada deste mundo de trevas para a nossa terra prometida, para os céus, onde o Senhor nos aguarda. Ainda hoje, irmãos, o Senhor Jesus Cristo continua vindo ao encontro daqueles que se arrependem, ao encontro daqueles que se preparam, que confessam os seus pecados, que veem que necessitam de libertação, de salvação. Ainda hoje, o Senhor Jesus Cristo continua a batizar os homens com o seu Espírito Santo. O padrão do Êxodo continua o mesmo. O Senhor Jesus continua libertando os escravos deste mundo. E todos aqueles que se arrependem se encontram com o Rei do Universo. E todos aqueles que se arrependem passam a fazer parte do seu povo, da sua igreja. Irmãos, nós somos o povo de Cristo, a igreja de Cristo, o povo que Ele comprou com o seu sangue, o povo que foi o prêmio da sua vitória. A igreja é o povo de Deus, o povo que Cristo veio resgatar, o povo pelo qual Cristo veio morrer, o povo que Cristo conduz nesse novo êxodo. E Ele conduz esse povo do trono da sua glória, do trono da sua vitória. Ele conduz o seu povo celebrando na exaltação à destra de Deus Pai, onde Ele reina. Cristo veio ao mundo, irmãos, para estabelecer o seu reino, como um rei vitorioso, para destruir os seus inimigos, para destruir aqueles que escravizam o seu povo e para libertar aqueles que lhe pertencem. E esse reino é manifestado no mundo por meio da igreja. É por isso, irmãos, que não há poder ou autoridade neste mundo ou em outro mundo que possa prevalecer contra a igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada nem ninguém pode vencer a igreja. Pessoas podem falar mal da igreja. Governos podem perseguir a igreja. Nações e reis podem se levantar contra Deus, contra o seu povo. Mas ninguém pode vencer Deus e o seu povo. Pois aquele que comprou a igreja, aquele que conduz a igreja, é um rei poderoso que está sentado no trono da sua vitória. É um rei que está nos céus. Irmãos, Deus sempre venceu aqueles que dominavam o seu povo. Deus venceu o Egito, uma nação poderosa. Deus venceu a Babilônia e tirou o seu povo. Deus venceu o Império Romano e Deus continua vencendo qualquer poder neste mundo que esteja segurando aqueles que pertencem a Cristo. Cristo continua vencendo todas as amarras das trevas que tentam agarrar aqueles que lhe pertencem, que o Pai lhe deu. Cristo os arrancará das trevas e dirá: eles são meus e me pertencem. Essa é a autoridade de Cristo. Ele é um rei vitorioso, irmãos. O êxodo de Israel não foi fácil. Foram anos pelo caminho do deserto, até que chegassem à terra prometida. Não é fácil viver no deserto, irmãos. E eu sei que muitas vezes a nossa caminhada neste mundo é como uma caminhada no deserto. Porque nós estamos em um êxodo. Nós estamos rumando para a terra prometida. E assim como o povo de Israel no deserto, nós também podemos desanimar, nós também podemos duvidar em nossa caminhada. E não só podemos, como duvidamos, como desanimamos. Desanimamos porque não vemos a igreja progredir como esperamos. Desanimamos porque a doença chegou até nós. Porque não temos o emprego que desejaríamos. Porque não moramos onde esperávamos morar. Porque não realizamos os nossos sonhos. Nós sentimos dúvidas em meio aos pecados que nos atingem,
dúvidas em meio à insegurança deste mundo, às incertezas dessa terra. Nós somos assim. Nós somos pecadores, nós desanimamos, nós falhamos, nós caímos, nós queremos desistir facilmente. E nós fazemos isso porque nós somos fracos. Nós fazemos isso porque a caminhada de fato não é fácil. Não é fácil viver no deserto, irmãos. Não é fácil passar privações. Não é fácil viver em um mundo ao qual não pertencemos. Não é fácil ser livre e ainda viver na terra da escravidão. Não é fácil pertencer a Deus e viver em um mundo que jaz no maligno. Não é fácil viver neste mundo como um cristão. Mas a boa notícia, irmãos, é que o êxodo não é para os fortes. O êxodo não é para aqueles que têm poder e podem salvar a si mesmos, e podem libertar a si mesmos. O êxodo é para aqueles como nós, é para os fracos, é para aqueles que não podem viver sozinhos na caminhada, é para aqueles que falham, é para aqueles que duvidam, é para aqueles que sofrem, é para aqueles que se perguntam: será mesmo? É para aqueles que veem a sua fé vacilar. O êxodo é para aqueles que não olham para si mesmos, mas olham para o Rei que os conduz. O êxodo, irmãos, é para aqueles que seguem a alguém mais poderoso. A nossa caminhada não se trata de nós mesmos. Ela é uma caminhada que fala daquele que nos conduz. Nós vencemos e nós venceremos no final, não por causa da nossa força, não por causa da nossa inteligência, não porque fomos capazes de atravessar o deserto. Não, irmãos, nós venceremos por causa daquele que nos libertou e está nos guiando no deserto, está nos conduzindo no deserto. Ele é vitorioso, ele venceu aquela que para o mundo parecia a maior de todas as derrotas, a morte na cruz. Ele triunfou, ele sabe o que é vencer este mundo, ele sabe o que é vencer a cruz, ele sabe o que é vencer a morte, ele sabe o que é vencer as tentações, ele sabe o que é vencer o pecado, ele sabe vencer como ninguém. E Ele nos guia, irmãos. E Ele é o nosso Rei. E Ele nos conduz neste mundo. Ele é vitorioso, mesmo em meio às nossas derrotas. Ele não venceu apenas a batalha que lhe pertencia. Ele venceu as nossas batalhas, as nossas lutas, a nossa guerra. Ele venceu por si mesmo e por todos nós, pela sua igreja e pelo seu povo. Esse Rei vitorioso, irmãos, nos garante que nada nem ninguém poderá nos arrancar de suas mãos. Esse Rei é quem nos segura, é Ele quem nos sustenta nas aflições, é Ele quem nos sustenta quando nós estamos em lugares escorregadios, quando nós vacilamos, quando parece que vamos cair, que vamos desistir. Nós olhamos para Ele e vemos que é Ele quem está nos guardando, nos protegendo, nos preservando na caminhada, nos dando maná no deserto, nos dando alimento no deserto, nos conduzindo na nossa peregrinação. E ainda hoje, irmãos, Deus continua a nos lembrar da sua vitória. Cristo continua a nos lembrar daquela batalha que Ele venceu por meio da sua palavra, da pregação da sua palavra, como Ele está fazendo agora com todos nós. É por isso que nos reunimos, irmãos. É por isso que o culto existe.
É por isso que o culto, que este lugar onde nos reunimos para adorar ao Senhor, para ouvir a sua voz, este lugar não pode ser negligenciado por nós. Se você lembrar bem, no deserto, quando o povo sai, no primeiro êxodo, Deus estabeleceu várias festas, vários símbolos, várias coisas que estavam o tempo todo lembrando o povo que era Deus quem os conduzia. Havia uma nuvem, havia fogo. O povo era lembrado o tempo todo de que era Deus que os conduzia na caminhada em direção à terra prometida. Hoje, irmãos, nós não temos nuvem, não temos fogo, não temos símbolos que nos acompanham quando estamos aí no mundo. Mas Deus estabeleceu o culto. Deus estabeleceu os meios de graça que são ministrados no culto. Deus estabeleceu a pregação da sua palavra, que é o momento em que Ele mesmo vem a este mundo se encontrar com o seu povo e lembrar o seu povo dizendo: eu estou convosco, eu cuido de vocês. Irmãos, quando nós saímos dos nossos lares todos os domingos, o Senhor está nos levando a um pequeno êxodo, onde nós deixamos as lidas desta terra, as lutas do deserto, as dores, a sede, a fome, as aflições, e somos levados a um pedaço do céu, da terra prometida, aqui juntos, recebendo o pão vivo que vem do céu pela sua palavra, para nos alimentar e nos lembrar, dizendo: eu estou sustentando vocês no deserto, eu estou cuidando de vocês no deserto, eu estou dando a vocês o que vocês precisam para viver neste mundo e vencer este mundo. Por isso, irmãos, que o domingo, o dia de culto, é o lugar de sermos lembrados disso. É o nosso encontro com Deus. E se falhamos nisso, se negligenciamos isso, nós perdemos. Nós deixamos de ser lembrados pelo Senhor disso. Nós deixamos de ser alimentados pelo Senhor. Irmãos, a nossa luta aqui, a luta da igreja neste mundo, é a nossa preparação para o encontro final com o Rei do Universo. Para o encontro final com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos os arautos do nosso tempo. A igreja é o arauto deste tempo que grita ao mundo: preparem-se, preparem-se que o Rei está vindo. Que Deus está vindo, que Deus consumará o seu reino, que Deus destruirá os seus inimigos, os inimigos do seu povo, que Deus destruirá todos aqueles que não lhe pertencem. E Deus viverá em um reino eterno de glória com aqueles que são seus, com o seu povo. A nossa caminhada aqui, irmãos, as nossas lutas nesse deserto, é uma luta que nos leva para a terra prometida, de onde o nosso Rei está vindo para nos buscar e nos levar com Ele. E essa é a nossa esperança. E é isso que nos faz continuar. E é isso que nos faz olhar adiante e perseverar e não desistir e não ouvir este mundo dizendo para servirmos com eles, para vivermos com eles, não ouvir o colega da escola, não ouvir o colega do trabalho, não ouvir aqueles que querem nos desviar desse caminho e nos fazer voltar ao Egito, à Babilônia, aos antigos deuses e deixarmos o caminho da nossa peregrinação. A salvação, irmãos, é para os peregrinos, é para aqueles que vivem como nômades, que sabem que não moram aqui, que não pertencem aqui, mas que são de outra pátria, de um outro mundo. Que Deus nos abençoe.